Fala galera, boa tarde, bom dia, no seu horário que o professor vai passar esse vídeo para vocês. Meu nome é Ercílio, eu sou professor de Educação Física no município de Assis, na escola Firmino Lêmagro e também no Clibas Pinto Ferraz. Sou, além de professor, atleta, né? Agora já não tão profissional, mas já fui atleta profissional de natação e também técnico também de natação paralímpica. Então, a convite do professor de vocês, o professor Fernando, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, gravei esse vídeo aí para estar falando um pouquinho dos esportes paralímpicos e sobre um pouquinho das modalidades, em especial da modalidade natação, que é a que eu faço parte e que é a que eu pratico, beleza? Então vamos lá, meu nome é Ercílio, eu sou nascido na cidade de Paraguaçu. Da cidade de Paraguaçu eu fui morar em Avaré, de Avaré eu vim para Assis novamente, e aí eu conheci o esporte com meus 15 anos lá. Eu iniciei na natação paralímpica voltada para o deficiente físico. Então, como vocês estão aprendendo, a natação paralímpica, ou o esporte paralímpico, ele veio a surgir lá na Segunda Guerra Mundial, quando um médico judeu lá, o Ludwig Guttmann, iniciou seus trabalhos com os mutilados lá da Segunda Guerra Mundial, na intenção de melhorar a qualidade de vida deles e também reinserir eles lá na sociedade, trazer um pouquinho mais de qualidade para eles. E aí criou-se lá o movimento paralímpico, criou-se lá a inserção novamente desses soldados que haviam sido mutilados durante a guerra, né? A partir de lá, veio se criando esse movimento, veio se fomentando, veio aumentando essa procura, essa busca também de qualidade de vida para a pessoa que continha uma deficiência física, já que os mesmos eram tidos como marginais, né? Ficavam à mercê ali, ficavam escondidos e não tinham tanta visibilidade. Não tinha visibilidade, e a família também não expunha tanto uma pessoa com deficiente por conta da sociedade na época. Bom, o esporte paralímpico hoje ele tem uma dimensão muito maior devido ao movimento paralímpico que ocorreu alguns anos atrás aí e até hoje, né? E tem várias modalidades dentro desse programa. Essas modalidades ela vem de encontro ou para atender alguma necessidade que algum competidor tenha para estar praticando. As modalidades, elas não fogem da essência do esporte em si. Desculpa, não fogem da essência do esporte em si. Eles têm a mesma essência da prática, só que vai precisar de algumas adaptações para que o praticante consiga executar e praticar dentro das suas limitações. O esporte paralímpico, para você poder fazer parte dele, você tem que ter alguma deficiência física, você tem que ter algum laudo ou alguma deficiência física, pode ser temporária ou permanente. Geralmente ela é permanente, tá? Para você ser elegível, a palavra que eles utilizam para isso. E aí, os esportes, eles são vários, então entre eles eu fiz uma colinha aqui para não perder, porque é bastante, viu galera? O atletismo, o badminton, o basquete em cadeira de roda, a bocha, a canoagem, o ciclismo, a esgrima, o futebol de 5, o goalball, o hipismo, o judô, o levantamento de peso olímpico, a natação, o remo, o rugby, o taekwondo, o tênis, tá? Aquele tênis de campo, tênis de mesa, tiro esportivo, tiro com arco, esse desde da Segunda Guerra Mundial lá, o triatlon e o vôlei sentado. Então o esporte paralímpico, ele basicamente trabalha em três linhas de deficiência, tanto a física motor como visual, e também a que causa um pouquinho mais de polêmica, que é a deficiência intelectual, pois diferente das outras duas, onde
a pessoa traz na pele, é visível você ver a deficiência da pessoa, a deficiência intelectual a pessoa não traz visível na pele que ele é um deficiente. Então, através de laudo, através de testes, que você vai saber se ele tem algum problema no intelecto dele, certo? E aí é por isso que ela é um pouquinho mais polêmica, porque a olho nu assim você não enxerga, e aí causa às vezes um certo receio de quem tanto da família quanto do atleta ou da pessoa que tenha essa deficiência, certo? Então, dentro do deficiente físico, a gente pode ser a falta de um membro, a amputação de um membro, a má formação de um membro, pode ser também qualquer problema que você tenha tido no nascimento, pode ser qualquer má formação, pode ser também acidentes ocorridos ao longo da vida. Exemplo, um acidente de moto, um acidente de carro, acidente de trânsito, de forma mecânica, você amputa uma perna, um braço, aí você passa a ser um deficiente físico, certo? Deficiência visual, então quando a gente fala deficiência visual também surge algumas dúvidas. Por exemplo, a galera às vezes pergunta assim, é cego total? Não necessariamente, tem também o cego total, mas também tem o cego, a cegueira parcial, aquela pessoa que é limitada visualmente, mas ainda assim enxerga bem pouco. Então ele se enquadra dentro do paralímpico, né, da pessoa com deficiência, e também os deficientes intelectuais. Então não só do intelecto, como às vezes válvula numa cabeça, um síndrome de Down. Então qualquer deficiência intelectual também entra nessa linha para ser considerado um paralímpico e estar trabalhando nos esportes paralímpicos, né, como para-atleta. É uma grande dúvida também que surge da galera aí, só para explicar, às vezes deixando claro já para sanar a dúvida de alguns, se o cara que tem deficiência e o cara que não tem deficiência, se o convencional, que é a palavra que a gente utiliza, se o convencional poderia participar de uma competição paralímpica. Não, tá? Então, para você poder participar, tá entrando aí numa competição paralímpica, você precisa ter alguma deficiência comprovada por um médico, e aí além do médico comprovando a sua deficiência, você passa por uma banca examinadora. Essa banca, ela coloca você dentro das classes, e aí dentro de uma classe você vai competir com pessoas que têm a deficiência parecida com a sua. Ah, professor, mas o cara que tem deficiência, ele pode participar de umas Olimpíadas convencional? Pode. Como ele se propõe a entrar numa forma de disputa onde ele sabe que ele tá concorrendo com os demais, sabendo que é normal, que a pessoa é convencional, então ele pode estar entrando, ele pode estar participando dessas disputas sem nenhum problema, certo? Então, as classes, como que funciona as classes? Então, os avaliadores, eles pegam e te classificam. Então, dentro de cada esporte, dentro de cada modalidade, seja ela atletismo, basquete, natação, ciclismo, você é subdividido em classes para que não haja vantagem alguma no momento da disputa lá que você estiver fazendo com os demais atletas paralímpicos. Exemplo, seria muito mais vantajoso, vamos pôr no atletismo aí, que é algo base. No atletismo, um cara andante, tá, que tem uma deficiência de mão aí, o cara ele consegue ter uma vantagem maior na largada do que o cara que está numa cadeira de roda. Então, para evitar essa certa desvantagem que um se sobreponha sobre o outro por conta da deficiência, é subdividido em classes para que a pessoa tenha igualdade no momento da disputa, certo? E aí essa banca, esses profissionais, eles são todos da área médica e são treinados para que ocorra essa classificação aí, para que ocorra essa divisão de uma forma bem coerente e que deixe a disputa muito mais
competitiva, certo? Bom, vamos lá. Então, voltando agora um pouquinho para mim, no caso, né, como entrevistado aqui do professor Fernando, eu sou atleta de natação, então vou falar um pouquinho da natação e depois eu falo um pouquinho sobre mim. Então, na natação, assim como os outros esportes, né, mas na natação, as formas de disputas, elas são praticamente as mesmas que a das pessoas convencionais, não vai mudar nada, a única diferença que vai mudar é as divisões de classe. Então, funciona da seguinte maneira. Então, quando você for assistir um evento aonde tá lá as classes e as divisões, você vai ver que eles são classificados, né? Somos classificados por S de swimming. Então, as classes da natação, elas são divididas em do 1 ao 10 para deficientes físicos, do 11 ao 13 para as deficientes visuais e o S14 para deficiente intelectual. E aí, como que funciona essa divisão, professor? Então, essa divisão ela é da seguinte maneira. Então, imagina lá que o cara ele tem um alto grau de comprometimento no seu sistema locomotor, em braços, pernas. Vamos pensar num cara que é tetraplégico. Então, um cara tetraplégico, para poder se locomover na água, que é a forma que a natação, da disputa da natação, ele leva uma certa desvantagem, por exemplo, com um cara que nem eu, que não tem uma mão, certo? Então, eu não vou disputar com ele. Então, nessa divisão de classe, o cara, quanto mais comprometido ele é com o seu sistema locomotor, seja ele porque sofreu um acidente, seja ele causa natural, não interessa, ele só tem que ser tem que ter um comprometimento muito alto. Então, quanto maior o comprometimento desse indivíduo, mais baixo é a classe. Então, o S1 é aquele cara que tem um comprometimento muito alto, e já um S10, que é a última classe ali, ele é um cara que tem um comprometimento mínimo do seu sistema locomotor, ou não falta membro, não falta nada, certo? E já no visual obedece a mesma ordem. Quanto menor a classe, menor o campo de visão ou nenhum campo de visão dele. Quanto maior, aí o cara tem uma porcentagem mínima lá de visão, 15, 20% de visão. E aí ele tem, não é que ele leva uma certa vantagem, mas ele acaba tendo sim pouca coisa, uma ligeira vantagem contra aquele cara que não enxerga nada, certo? E já no deficiente intelectual todos dentro de uma mesma classe, apesar da gente saber que eles sofrem, eles têm alguns levam uma certa vantagem, mas todos disputam no S14. Isso eu tô falando dentro de um contexto de um comitê paralímpico brasileiro, tá? De um campeonato brasileiro ou de competições oficiais. Claro que, além de ter as competições oficiais aqui no Brasil e os campeonatos mundiais, que é organizado pelo IPC, que é o Comitê Internacional Paralímpico, e o CPB aqui no Brasil, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, há também uma confederação brasileira e internacional também para deficientes intelectuais. Aí lá também há uma subdivisão para eles, onde fica melhor dividida as classes e melhor alocada as deficiências, certo? Porque dependendo da deficiência, por exemplo, um síndrome de Down, ele tem menos tônus muscular, tem menos força do que um indivíduo que às vezes tem uma válvula na cabeça, ou às vezes que tem um TDAH ou tem outro transtorno aí. Então ele leva uma certa desvantagem. Então, para evitar essa certa desvantagem, lá na confederação deles, dos deficientes intelectuais, lá tem uma subdivisão um pouquinho melhor. Mas falando num contexto de campeonato brasileiro, de Paralimpíadas e Olimpíadas, a divisão ela é um pouco mais, não é tão justa assim, certo? Então vamos lá. Quem organiza os campeonatos brasileiros aqui no Brasil é o Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, tá? Depois o professor passa o endereço para vocês aí, para vocês estarem pesquisando. Quem organiza, quem faz, quem monta a seleção brasileira, quem leva os atletas para as competições internacionais representando o Brasil é o CPB. E lá fora, quem organiza os campeonatos mundiais é o
IPC, que é Comitê Internacional Paralímpico. Outra dúvida quando eu entro nesse assunto com a galera é, professor, as Paralimpíadas e as Olimpíadas, elas têm alguma coisa a ver? Não, galera, não tem. Então, as Paralimpíadas, ela é feita pelo IPC, pelo Comitê Internacional Paralímpico, e as Olimpíadas, ela é feita pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Aí surge a dúvida da galera, mas é feito na mesma praça? Isso vocês têm razão. Então, as disputas, elas são iguais, não mudam nada. As formas, o que vai mudar é as classes. Mas, se você for pensar que se tivesse que construir um ginásio, uma praça esportiva, para cada evento, o gasto, e a gente sabe que são mega eventos, seriam muito maior. Então, para que não tenha um gasto, e a gente sabe nesse novo mundo que a gente vive aí, esse termo de sustentabilidade, ele é essencial. Então, para evitar gastos, evitar que depois que passe o evento fique um elefante branco lá, algo que ninguém usa, eles utilizam a mesma estrutura, a mesma praça esportiva para ambas as modalidades, só que um organiza as Olimpíadas e o outro organiza as Paralimpíadas, mas não tem nada a ver com o outro, são entidades totalmente diferentes. Elas se comunicam entre si, mas a correlação entre elas termina no momento da competição. Então, uma quem organiza é o COI e a outra quem organiza é o IPC, duas entidades totalmente distintas, certo? Então, da natação, eu sou nadador, eu comecei a natação lá com 15 anos, comecei na cidade, apesar de ter nascido em Paraguaçu e morar em Assis, eu comecei lá na cidade de Avaré. Eu sou da época onde começou esse movimento paralímpico aqui no estado de São Paulo, e aí aqui no estado de São Paulo tinha os famosos jogos regionais. Aí dentro dos jogos regionais, que era tido só para convencional, eles resolveram aderir, né, ao esporte paralímpico, iniciando, apesar do tempo, já há 15 anos, 16 anos aí, ainda assim tem essas únicas modalidades, mas tende a mudar, já tem projetos aí tramitando para aumentar essa gama de esporte devido à alta procura aí, ou a alta demanda, né, de paralímpicos, de atletas paralímpicos disputando jogos ou participando de competições oficiais. Então, eu sou da época onde as duas únicas modalidades que até hoje era a natação e o atletismo. Aí fui convidado por um amigo para estar nadando, participando das competições, e aí comecei a nadar lá em Avaré, fazer natação. Sou nadador velocista, nado provas de 50, 100 e 100 borboleta, 100 metros livres, 50 livre e 100 borboleta. Já fui campeão regional, campeão estadual, fui campeão brasileiro de natação. Então é um esporte muito gostoso. Eu como atleta não tenho como reclamar, como praticante. E muito inclusivo, porque qualquer pessoa, independente da deficiência, ele consegue participar, ele consegue tá praticando a natação, tá praticando esse esporte. Os modelos de disputa, eles são iguais, né? Eles não mudam nada, as formas de disputa. O que vai mudar é a classe, a classe que você se enquadra. E o grande X da questão é assim, nós como atletas paralímpicos, a gente busca um sentimento do público, do fã, né, de respeito e não de dó. Então, às vezes, quando eu dou essa aula para uma galera, a galera fala assim, que aí começa a passar alguns vídeos, a galera fala assim, nossa, que dó, né, que dó do cara, olha, eu olho e sinto dó. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, não tenha dó, tá? Tenha admiração e tenha respeito por essa galera aí, que é atleta, que é paralímpico, porque eles são atletas, eles são profissionais, eles fazem aquilo com muito amor e dedicação, eles têm uma rotina dura de treinamentos, são treinos pela manhã, treinos à tarde, parte física, abdicação da vida, às vezes, pessoal deles, para obter
para obter recordes, para obter resultados. Então, para quem não sabe, o Brasil ele é uma potência paralímpica, tá? Temos vários atletas aí que são campeões olímpicos, temos uma imensidade de atletas recordistas mundiais em várias categorias, então somos uma potência nesse esporte. Espero que vocês se aprofundem no assunto, que vocês vão ver que aqui o Brasil ele é celeiro de atletas paralímpicos muito bons, né? Somos referências nas modalidades e também nos esportes, diferente do olímpico. O olímpico a gente é bom também, não pode negar que eles são bons, só que o paralímpico ele leva um certo destaque e às vezes não tem tanta visibilidade quanto merece, certo? Aqui em Assis a gente também tem uma equipe de natação paralímpica voltada para isso, para essa pessoa que contenha ou tem alguma deficiência física, motora, ou visual, ou intelectual. Então, se você souber de alguém que queira participar, que tenha interesse, que está lá precisando praticar um esporte, sair do sedentarismo, procure a autarquia, a Secretaria Municipal de Esportes. Lá eles vão orientar essa pessoa para que ela consiga praticar e ter uma rotina saudável dentro da vida dela. Beleza? Galera, um prazer falar com vocês, espero ter ajudado aí um pouquinho na matéria. Bons estudos, se aprofundem, tem vários esportes legais. Hoje em dia, a gente fala assim, hoje em dia no mundo paralímpico, a gente fala, hoje em dia não tem o cara normal, o cara convencional. Então todo mundo conhece alguém que tem alguma limitação, que tem algum problema que eu digo assim, que tem alguma limitação, que precisa praticar esportes, que precisa estar de novo na sociedade aí. Então, se você souber de alguém, auxilie ele, estude um pouquinho sobre os esportes, vocês vão gostar, vocês vão ver que é algo bem desafiador, que os caras são extremamente profissionais, são atletas, eles têm marcas, recordes aí que são astronômicos, assim, muito difíceis de bater. E vocês vão gostar, galera. Boa sorte, bons estudos. Espero ter ajudado. Até mais. Valeu, Fernandão. Valeu, galera.